aí na terra. Glória a Deus! Que maravilha. Aleluia, a Deus pela vida do pastor Feliz. Aleluia! A igreja aqui. Mas passa se Salomão fosse da época atual, acho que ele se envergonharia das gravatas que você assistiu, porque tem livro mais glória a Deus. Aí é outro livro de glória. Louva a Deus pelo presente que nos deram, kit de gravata aqui, extenso. Se fosse me dado antes, é que usado hoje, mas glória a Deus. Deus possa abençoar. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Conosco, segundo livro das Crônicas, seu capítulo de número 20, versículo de número 15 a seguir. Deus possa abençoar os ministros. Estamos aqui orientando essa tribuna. Aleluia, Deus! Louva a Deus pela vida da esposa que está presente. E logo após a mensagem estará louvando ao Senhor. Abra conosco aí, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15 a seguir. Todos assim encontraram? Amém. Bem, irmãos. Diz assim então o texto: E Jaziel disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saireis ao encontro, e porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, e adorando o Senhor, e levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com uma voz muito alta. E pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperarão. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é bastante breve nesta oportunidade, para poder aqui externar o que Deus tem falado conosco. Obviamente que o tema que nos fora proposto é um dos clássicos da Bíblia, é um dos textos que é muito conhecido por aquilo que ele representa para todos aqueles que gostam de estudar e ler a palavra de Deus. Haja vista que o texto que ora meditamos, nós somos apresentados a uma situação dada através de uma grande perseguição, pois a Bíblia nos diz que a região do sul, conhecida como região de Judá, porque a nação de Israel havia passado recentemente pelo grande processo, por uma grande situação que levou a nação de Israel a se dividir. Todos conhecem a história, sabem que após a morte de Salomão, o seu filho Jeroboão assume o reinado de Israel,
E a história nos fala que ao invés dele se consultar com os anciões, homens experientes da época, veio a se consultar com os jovens inexperientes. Deu a ele a instrução de cobrar mais impostos, impor mais impostos sobre o povo. E a Bíblia nos diz que a nação de Israel veio a entrar em um colapso muito grande, porque Jeroboão, que estava fugindo de Salomão, ainda residia no Egito, sobe para Israel e resolve criar uma grande rebelião dentro da nação. E a história diz que a nação de Israel se divide em duas partes, conhecida como o Reino do Norte, e se concentrou a boa parte das tribos, que eram aproximadamente, ou eram 10 tribos que estavam sob o seu domínio, e a Reino do Sul, que ficou simplesmente duas tribos, Judá e Benjamim. E a história nos fala que o Reino do Norte começou a declinar-se, adorar-se a outros deuses. Jeroboão criou 2 altares, um em Dan e o outro em Betel, para impedir que o povo subisse a Jerusalém para poder adorar ao Senhor. E a história nos diz que alguns que estavam no Reino do Norte, não aceitando o jugo que havia sido imposto por Jeroboão, resolveram migrar-se na tribo ou na região sul, que era Judá e Benjamim. E a história nos fala que a região sul sempre foi uma região que manteve a sua postura, que manteve a sua formalidade, adorava o Senhor, buscava o Senhor. A Bíblia diz que depois da morte do filho de Salomão, a Bíblia diz que Ariel começa a reinar. Depois desse rei, vem o rei Asa. Rei Asa, ele abole a idolatria daqueles que haviam vindo da região do norte e estava querendo impor sobre a região do sul. E abolindo aquela idolatria, fez com que o povo de Deus se virasse para o Senhor, fez com que o povo do Senhor se virasse para Deus. E a história nos diz que após a morte de Asa, quando reinou 41 anos, assim o reinado de Josafá tenta manter a formalidade que seu pai havia deixado ou ensinado a ele. E a história diz que Josafá, um rei prudente, Josafá teve as suas falhas ao se aliar com Acabe, mas Deus o repreendeu e fez com que Josafá aprendesse uma coisa: que Deus primeiro deveria ser aquele que deveria ser adorado. E a história nos fala então que nesse momento a nação ou a região do sul estava nesse momento sofrendo com uma grande perseguição. A Bíblia nos fala que Josafá agora ele é acometido de uma notícia. Essa notícia que veio chegar aos seus ouvidos de que havia se levantado os filhos de Amon e os filhos de Moab para vir pelejar contra Judá. Interessante que a cidade, a região do sul, Judá e Benjamim, era uma região que tinha poucos habitantes. Não havia uma grande quantidade de soldados como havia na região do norte, aonde se concentravam as outras 10 tribos. E a história diz que Josafá observou aquela situação por ver que os filhos de Amon e de Moab, eles estavam vindo. E além disso, não só viu os filhos de Amon e de Moab, havia se agregado a eles algumas outras nações ou algumas outras cidades que eram em torno de Moab e de Amon, para pelejar contra Judá. E a história nos fala que Josafá, quando observa aquela situação, Josafá fica temeroso, Josafá fica ocioso, Josafá fica preocupado, porque se fosse colocar no papel em números, obviamente Josafá estaria muito mais desvantagem, uma desvantagem muito grande, pelo fato da quantidade de pessoas que haviam, pelo fato da quantidade de soldados que haviam em Judá. E a história nos diz que nesse momento, quando nós observamos essa história, nós percebemos que Josafá, quando ele ouve aquela notícia, a primeira coisa que Josafá fez foi tomar uma atitude. A primeira coisa que Josafá fez foi tomar uma posição. Por quê? Porque Josafá sabia que para poder obter vitória, mesmo estando em desvantagem, ele não precisava estar da forma que estaria. Porque tem gente que quer a vitória de Deus, mas não quer se sacrificar. Tem crente que quer receber milagre, mas não quer sacrificar diante de Deus. Tem crente que quer milagre, mas não quer pagar preço. Tem crente que quer milagre, mas não quer orar, não quer buscar, não quer descer, não quer reconhecer a sua fragilidade. E a Bíblia nos
o povo viesse se reconhecer, primeiro, das suas fraquezas, segundo, dos seus pecados, terceiro, eles viessem reconhecer que eles eram nada e Deus era tudo. E a Bíblia nos fala que quando Josafá toma aquela atitude de reconhecer e de buscar a Deus, porque ele queria nos ensinar uma coisa, porque quando a coisa aperta, a única coisa que nos resta é buscar ao Senhor. A única coisa que nos resta é estar na presença de Deus. Tem muita gente que está sofrendo, sabe por quê? Porque ele tem buscado recursos de todos os lados e não tem buscado o recurso de buscar a presença de Deus. Ei, irmão, nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja do Senhor está prestes a viver uma grande perseguição. Ei, querido, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa estar atenta, porque Jesus está prestes a buscar a mesa. E a igreja do século XXI é uma igreja que está despercebida. Eu não estou generalizando, mas eu tenho visto por onde eu tenho pregado por todo este Brasil afora, que a igreja do Senhor está despercebida, está se preocupando com as coisas da terra e está se esquecendo das coisas do céu. Enquanto muitos estão olhando para os que estão em cima, Deus está olhando para os que estão embaixo. Quem é esse? É você, é eu, irmão. Deus nessa noite me trouxe a começar a organizar. Se prepara, porque se tem uma perseguição contra a tua vida, Deus vai entrar com providência. Isso Deus Josafá foi o exemplo. Josafá reuniu todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os anciões, diz: olha, vamos jejuar. Mas para quê? Porque o inimigo está vindo aí, ó. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que fechar as brechas, nós temos que levantar os muros da vigilância, nós precisamos nos estruturar, porque o próprio Senhor nos disse que nós vencemos essa casca de demônio através de jejum e oração. Crente que não ora é que nem carro sem gasolina, ele só anda se for empurrado, se não empurrar ele não anda. Mas crente que tem o unção de Deus, irmão,